Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos da Begin e da Solon Capital. Se você está procurando oportunidades fora do padrão para poder alocar seu investimento e diversificar sua carteira, vem com a gente. E hoje a gente está aqui com o Pedro Carneiro da ACE. A ACE que eu conheci ainda quando era Aceleratec, né? A primeira vez que eu ouvi falar da ACE era com esse nome maior. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E vamos tentar dividir um pouquinho da experiência da ACE investindo em 120 empresas já, né? E passar um pouquinho do que a gente aprendeu aí nos últimos 10 anos. Podemos dizer que é a maior aceleradora de startups do Brasil? Maior e melhor, né? A gente, inclusive, recebeu esse prêmio 3 vezes pelo Founders Institute. Se eu não me engano, foi 2013, 14 e 15, 3 vezes a melhor da América Latina. E aí, em 2019, a gente parou o modelo de aceleração tradicional e transformou tudo no modelo online, que fica lá no nosso site, né, Growthaholics, e todo mundo tem acesso hoje, né? E hoje a gente já acelerou mais de 4 mil empresas digitalmente, sendo que nos 9 anos anteriores a gente tinha feito 450 empresas. Então deu para escalar bem, assim, esse processo. Se você pensar o impacto disso tudo, né, quer dizer, 4 mil empresas aceleradas, né, são 4 mil negócios que começam a dinamizar e ativar uma série, tornar mais produtiva e mais competitiva a economia, né? Antes a gente usava a aceleração como moeda de troca, né? A gente oferecia esse tipo de trabalho em troca de um percentual da empresa, mas a gente também colocava dinheiro. E hoje a gente viu que entregando isso, né, de graça, a gente consegue muito mais boa vontade dos empreendedores. Eu tenho mais admiradores da ACE, que no longo prazo isso faz muito mais sentido. E aí, então você acabou de me colocar uma questão aqui. Me conta um pouquinho como é que a ACE evoluiu até chegar até aqui e como é que é o modelo de negócio, porque a gente que acompanha startups já há bastante tempo, né, o pessoal que está assistindo, se dá uma procurada aí em alguns outros canais, já vai me ver falando um pouco em outros canais aqui na minha vida passada, né? A gente vê que, assim, teve boom de aceleradora, depois aí várias fecharam, aí várias mudaram de modelo e tudo mais, e vocês ganhando 3 vezes o prêmio de maior e melhor e tal. Como é que foi essa evolução para chegar até aqui e entender, refinar e validar o modelo de negócio, e qual é o modelo de negócio que vocês chegaram hoje? Perfeito. É uma história bem interessante, porque quando você olha para ACE ou Aceleratec, que era o nosso nome anterior, é muito fácil você vincular isso com aceleração, aceleradora, e é um negócio que faz parte da nossa identidade, mas hoje a gente não é só uma aceleradora mais. E aí, contando um pouquinho da história desde o nascimento, lá em 2012, 2013 foi quando a gente começou a fazer isso de uma forma mais profissional, com o Pedro e com o Mike, os nossos 2 fundadores. E quando a gente rodou isso em alguns momentos, né, o modelo de aceleração, ele é muito bom quando você faz direito em competência, que eu falo, né? Ou seja, você faz todo o investimento e lá na frente você pode ter um retorno de centenas de vezes o capital. Só que ele é um modelo que ele é bem cruel em caixa, né? Então você precisa alocar gente que é muito cara, porque é muito sênior, você precisa alocar o capital e precisa apostar e manter essa aposta durante muitos anos. Quando a gente chegou no meio do caminho, lá para 2015, 2016, a gente começou a achar outros modelos para poder rentabilizar o que a gente já tinha aprendido e o que a gente sabia fazer com startups, que era ajudar os negócios em estágio inicial e dar os primeiros passos para fazer eles acelerarem, né? E aí, para usar o verbo. E aí que nasceu a ACE Cortex, que a gente começou com o nome de Corporate to Exponential, e que a gente usava as nossas habilidades, né, que ajudavam as startups, para poder plugar isso nas grandes corporações. Então a gente começou fazendo aceleração corporativa, né, para grandes clientes como BASF, a Braskem e vários outros. E esse negócio acabou evoluindo de 2015 até hoje para uma consultoria de inovação estratégica completa, né? Então hoje a gente tem mais de 140 clientes. Das 200 maiores empresas do Brasil, 140 são clientes da ACE, e a gente ajuda essas empresas, resumindo de uma forma bem simples, a trabalhar com startups. Então a gente faz a conexão e intermedia alguns projetos com startups para eles conseguirem falar a mesma língua, e ajuda as empresas a trabalhar como startups, ou seja, trazendo todo o método, o modelo, o jeito de pensar e o jeito de se organizar estruturalmente lá dentro, para que as empresas grandes consigam ter pelo menos algumas células mais ágeis para conseguir inovar. E aí, esse equilíbrio, né, dos 2 passos de ter um braço que ele é gerador de caixa e que eu vendo um serviço e eu consigo treinar as pessoas, né, para operar isso em escala, e também a frente de investimento que eu fui eu continuei acelerando, continuei investindo, tive as minhas liquidez, né, o exit, e esses 2 andam como um grande ente, né? Então um dá um passo do caixa, que mantém ali o dia a dia, que faz a operação rodar,
e outros são as nossas apostas de longo prazo. E aí acabou que, para resumir bem a história, né, para que a gente vai ter oportunidade de entrar mais nisso depois, a gente viu que o Cortex, né, que é essa frente hoje está com mais de 100 pessoas, deu tão certo que a gente começou a operar e buscar novos negócios e novas empresas para criar. Né? Então a gente está criando negócios junto com os nossos clientes, por exemplo. A gente tem um negócio junto com a Exame, que é a Future Dojo. A gente tem vários outros negócios, né, que são com ou clientes Cortex ou com outras empresas que a gente tem um relacionamento. E hoje a gente se define como uma empresa que investe e cria negócios. Eu invisto em negócios com a nossa frente de Venture Capital mesmo, né, com os nossos veículos de investimento, com os fundos que a gente, né, acompanha e faz a gestão. E, por outro lado, eu crio negócios também, junto com os empreendedores, junto com clientes e parceiros e junto com os mentores do ecossistema. Então, coloco tudo aqui no meio da panela para poder criar negócios novos. E são todas formas de rentabilizar e de trabalhar o que a gente sabe fazer melhor. Que é tirar o negócio do zero, criar as primeiras etapas e conseguir acelerar ele nos primeiros dias. Primeiros anos, né? E aí faz sentido você ter uma base muito grande de empreendedores acelerados, vamos dizer assim, porque é essa base que você precisa para você poder conectar com uma empresa, identificar uma solução nova, né? E que muitas vezes a empresa não está no radar, então você tendo quanto mais projetos você tem aqui na tua rede, né, mais valor você consegue entregar nesse processo, né? Qual que é o nosso grande diferencial, na minha opinião, é que na maioria dos fundos e dos veículos de investimento, independente de qual é o estágio, eles sempre procuram uma estrutura mais pronta. Então, eu vou investir no Series A, no Series B, né, que são investimentos um pouco mais avançados. Eu quero que o empreendedor já tenha um time dedicado, que a empresa já esteja faturando e etc, etc. E mesmo que você vai fazer o primeiro investimento, mesmo que você vai fazer uma listagem ali inicial, todo mundo vai olhar se a empresa ela tem todos os requisitos para pelo menos operar por conta própria. A gente aqui na ACE, como a gente tem essa questão de builder, né, de construir junto com o empreendedor, a gente abre mais as portas e também acolhe pessoas, né, em empresas que não estão 100% montadas ainda, porque a gente vê nisso uma oportunidade de agregar mais valor, de trazer o cara para o nosso lado e ter um papel um pouquinho diferente. A gente não é só investidor, né, como o Pedro e o Mike gostam de falar, a gente nasceu como empreendedor e investidor, e não investidor e empreendedor. E aí tem o olhar do empreendedor também para poder ver o que dá certo, né? Porque a gente vê que, assim, boas ideias muita gente tem. O desafio é executar, né? Sim. A gente senta aqui no teu lugar aqui, já passaram várias pessoas, vários investidores aqui contando, assim, que a diferença entre uma boa startup e uma startup ruim é a capacidade de entregar o que planejou, né? Não, perfeito. E algo que a gente vê, né, todo dia, a gente recebe centenas de ideias e etc. Eu acho que depende menos da capacidade de execução, porque a gente vê gente muito motivada e muito preparada e pronta para executar, e mesmo assim tem gente que nesse estágio falha. Por quê? A gente descobriu que ao longo desses anos, a maioria das pessoas elas não sabem se elas estão chegando lá ou não, se está indo bem ou não, se o negócio está sendo validado ou não. Porque as evidências elas são muito confusas e difíceis de você tirar as conclusões, né? Então, a gente ajuda o empreendedor com o nosso modelo, porque pensando que a gente já investiu em 120 empresas, e dessas 120 a gente já vendeu 24 foram cases de sucesso, em que a gente deu liquidez, transformou os empreendedores em milionários, etc. A gente já conseguiu montar um modelo que ajuda a gente a entender e ser CEO do CEO. Ou seja, eu consigo dar uma orientação e uma visão para pelo menos o CEO ter uma ideia se ele está no caminho certo. Porque essa é a parte mais difícil, né, de ser o CEO. Como não tem ninguém acima de você, você tem que dar a direção e você tem que pegar esse feeling direto do mercado. E todo mundo te cobrando, assim, né? Eu quero... me diz pra onde tem que ir e tal. E muitas vezes você não sabe. Aí você tem que ficar pivotando, iterando, ajustando o caminho aqui, né? E muitas vezes, assim, você sabe a tua visão de onde você quer chegar, mas o trajeto e onde você vai validar, onde estão as verdadeiras demandas e onde está o valor, você vai descobrindo enquanto empreende, né? Não, a maior dor, assim, que a gente vê dos empreendedores é normal você bater a cabeça e virar e pivotar e mudar de ideia e testar uma coisa e não dar certo. Só que o que a gente traz de valor é que a gente consegue acelerar muito isso. A gente já viu negócios que estão ali, receberam um primeiro investimento, estão na fase de testes e etc., e passa 2 anos fazendo isso. E aí recebe um outro investimento e testa mais, e acaba rodando, meio que derrapando ali no lugar, porque ele não consegue chegar em uma definição conclusiva de, ok, testei, isso não, isso sim, e aí acelera a partir dali. A gente vê muita gente ali ainda sem entender quais são os sinais positivos e negativos do negócio, e ele fica testando.
né? Então, a gente consegue dar um pouco mais dessa visão de, ok, como que eu acelero o meu teste para que ele saia mais barato, né? Porque o tempo é mais importante até do que o dinheiro. Fazer esse tipo de validação e de teste mais rápido é o que a gente aprendeu a fazer. E eu já tenho uma série de, né, mentores, parceiros, o próprio time da Ace e o método que a gente criou e joga tudo isso na investida para conseguir acelerar ele ali de início. E eu tenho a impressão também, assim, olhando a evolução do ecossistema, que lá no começo, acho que a gente teve uma grande oportunidade, foi a combinação de várias coisas que surgiram mais ou menos na mesma época, né? A computação em nuvem, a internet móvel, blockchain. Então, isso permitiu você criar soluções para resolver problemas muito acessíveis. Então, a pessoa não consegue achar um táxi, então você vai chegar e criar uma conexão a um aplicativo para o cara achar o táxi. Entendeu? O cara não consegue achar, sei lá, não consegue pedir comida porque não consegue achar uma pizzaria, vou criar um aplicativo. Agora, essas oportunidades, estou falando de exemplos que já se tornaram grandes empresas. Né? Algumas, inclusive, até multinacionais e tudo mais. E as dores hoje disponíveis, elas estão menos visíveis a olho nu, assim, vamos dizer. Então, também tem esse desafio de como é que você valida um negócio que é uma dor, às vezes, que está dentro de uma grande corporação. Né? Ou uma dor que está num nicho muito específico. Né? Então, é um desafio também para o empreendedor fazer essa conexão, né? Eu acho que sempre vai ser uma solução não óbvia para um problema muitas vezes não óbvio, né? Então, eu imagino que lá atrás todo mundo falou a mesma coisa da energia elétrica. De, caramba, agora que você tem luz, os seus problemas acabaram, você não tem mais muito o que pedir. E assim foi até a gente chegar nos momentos que a gente está hoje. Então, conforme você vai atendendo as necessidades mais básicas, você vai montando uma pirâmide de Maslow. A próxima, isso abre outros mercados, né? E eu gosto muito desse exemplo do Uber, porque para cada Uber que existe, para cada Airbnb, para cada 99 ou outros cases aí, Facebook, por exemplo, a gente tem milhares ou algumas centenas de empresas que também ficaram grandes e transformaram os seus empreendedores aí em empreendedores de sucesso, fazendo o meio para que isso seja entregue. Então, no Uber tem toda a parte de nuvem, tem parte de contratação. Foi nessa onda, né, de contratação e de digitalização que surgiu a Gupi, a Kenobi e todos esses caras, eles nascem também em alguns mercados que eu chamo de mercado secundário e terciário. Para cada grande novidade ou grande breakthrough tecnológico, a gente está olhando agora para Tesla e Starlink, etc., e pode pensar que a gente não vai ser muito afetado por isso, mas cada uma dessas grandes coisas que começa a existir, isso cria um mercado secundário, terciário, como foi no Facebook, por exemplo, os anúncios pela internet. Tem milhares de empresas que hoje sobrevivem de anúncios e sobrevivem vendendo anúncios pela internet. Então, o Facebook e o Google acabaram criando todo um novo mercado que, se você for olhar, é maior, inclusive, do que eles próprios. Então, acaba abrindo muito mais oportunidade do que fechando. Não, e outras... Isso você estava lembrando de um caso, por exemplo, de empresas que estão comprando os pequenos shoppers de marketplace, por exemplo. E aí você tem um grande marketplace como a Amazon, o Mercado Livre aqui, e tem por trás um grande vendedor que comprou vários vendedores pequenininhos aqui, e ele é um grande fornecedor. Que é um tipo... E que funciona 100% no online sem ter o site dele, porque ele opera pelo outro... E um Olist da vida. É isso, exato. Né? Que é o sistema que conecta esses caras. Então, e são todas empresas que a gente não imaginaria que existia, mas o empreendedor tem que estar muito inserido nesse meio, assim, olhando muito, muito atento para poder identificar essa oportunidade. Falar assim, putz, o e-commerce aqui, o cara precisa administrar 4 ou 5 marketplaces diferentes. E se eu integrar isso tudo para ele? Exato. Não, e é engraçado que o quão parecido isso é com alguns paralelos que a gente vê no mercado tradicional lá na década de 80, foi assim que nasceu as páginas amarelas, foi assim que nasceu, né, os agregadores de demanda. Quando você fala de gente que compra vários shoppers e consolida, tem gente fazendo isso faz séculos. Sim. Né? Vamos comprar vários galpões logísticos e vamos consolidar. Então tem esse paralelo entre mundo digital e mundo real que ainda tem muita oportunidade para esse gap, né? Tem muitas coisas que que viraram grandes negócios no mundo real e que a gente ainda não tem um paralelo muito claro no mundo digital. Né? E tudo isso é um exemplo de, assim, não é uma ideia revolucionária. Isso já era feito há centenas de anos, mas você usar isso como uma plataforma nova, num ambiente novo, aí isso já gera negócio. E aí, uma coisa que eu queria que você
contasse um pouco para nós aqui esse trabalho de venture building, assim, porque o que as pessoas imaginam, assim, né? Eu lembro da época em que startup era meio que banda de garagens. Assim, são os meninos aqui. Aí agora as startups cresceram, né? E aí o pessoal já começa a entender, é um negócio, mas... aí viraram os monstros aqui. O pessoal gosta trata como se fosse esse gigante multinacional que vem destruir os nossos empregos aqui, sendo que não está ativando uma série de outras coisas. Mas esse desenho de você construir, se você identifica uma dor e construir um time empreendedor para construir uma empresa ali, me conta um pouco como é que é esse processo do venture building, que você consegue montar uma empresa meio que sob medida. Assim. Legal. Todos os sócios, né, da Ace, e eu também tive lá atrás, aí depois a gente pode contar um pouco da história, e aí eu vou seguindo a tua liderança. Todos os sócios da Ace, eles já tiveram pelo menos um negócio antes. E quando você tem ou cria um negócio, você precisa achar sócios, a não ser que você vai fazer o negócio sozinho. E esse processo de encontrar sócio, encontrar gente que tem as habilidades complementares e que tem uma cabeça parecida e que tem as expectativas próximas também, é uma dificuldade muito grande, assim. Tem muita gente que acaba tocando o negócio sozinho e vai descobrir os sócios no meio do caminho, enfim. É raro que as estrelas se alinhem ali do início. E aí quando a gente fala de venture builder, a gente acaba botando um carimbo em um negócio que, na minha cabeça, nada mais é que, ao invés de eu, Pedro, estou procurando um sócio para um novo negócio, a Ace CNPJ, né, uma empresa, está procurando sócios para os seus novos negócios. E qual que é a grande vantagem, né? Tudo aquilo que eu falei para você sobre o que a gente aporta para as nossas investidas, para as empresas que a gente acelera, de conexão, de pessoas e etc., a gente consegue aumentar a 10ª potência quando a gente está entrando e criando um negócio do zero juntos, né? Mas é tão simples quanto isso. Acho que a gente acabou extraindo, acho que de uma forma bem eficiente, um processo de validação ali desde o começo, de como saber quando eu estou evoluindo em relação às etapas ou não, qual a expectativa eu devia ter de faturamento, de crescimento, etc., para que eu consiga encaminhar esse negócio novo, né, e que tenha sucesso e que seja saudável. Mas não tem, né, puff colorido, não tem, né, uma caixa preta em que a gente senta numa sala, escreve na parede, etc., e de repente sai uma ótima ideia. Acho que a gente precisa também desmistificar essa parada do empreendedorismo de que o cara virou uma noite e é isso, ele resolveu. Agora ele tem a solução, agora é só surfar e ganhar o dinheiro. É o contrário, né? A gente tá mais, ao invés de uma pessoa física, a gente tá como corpo Ace, procurando por empreendedores e gente que quer se associar a gente, né? Quer criar negócio junto com a gente. E isso, geralmente essa noite o cara virou e teve uma grande ideia antecedida por um longo período de maturação e de percepção de muitas coisas, né? Não, e depois vem aí muitos anos de construção, né, execução, sabe, incansável e de 90% de transpiração e 10% de inspiração. Por isso que a gente fala, né? A gente não assina NDA com um cara que vai só contar a ideia pra gente. Se o cara não tem um negócio, ele tem alguma coisa de propriedade intelectual e etc., a ideia não é o suficiente, né, para a gente gerar esse tipo de controle. Então, a ideia, né, apesar de ter a sua importância ser um ponto de partida, ela importa muito menos do que o caminho, né, que a empresa vai trilhando. E por isso que quando ela vai andando, você vai vendo exatamente qual é o perfil dos empreendedores e isso reduz o risco. Por isso que uma empresa que você tá entrando e investindo ali bem nos primeiros estágios, você consegue pagar mais barato, porque você está assumindo mais risco e você tem pouco, né, track record, né, o pouco histórico de como esses empreendedores performam na vida real. Quando você olha lá pro Travis Kalanick, né, o pessoal do Uber, você já tem uma década aí de história e entende como esses caras operam, e aí o mercado precifica igual, porque você sabe, você tem uma previsibilidade maior. Então, quem tá entrando nesse mercado, né, de investimento de risco, quer diversificar portfólio, como você comentou ali no início, tem que ter essa visão clara de, ok, quando eu aumento, né, a minha exposição, ou aumento o meu investimento ali, eu também quanto mais cedo eu entro, mais exposto ao risco eu tô, porque eu não tenho o histórico dessa pessoa. E isso pode ir mudando no meio do caminho. E é muito isso que você falou, né? Porque o caminho é importante e não necessariamente porque a pessoa fez várias coisas boas que deram certo. Embora isso é importante, você olhar assim, o empreendedor que já teve boas saídas, ele vai ser, provavelmente, é muito provável que ele faça uma outra boa saída depois. Exato. Mas ele pode fazer uma escolha ruim, porque cada negócio é um negócio. Tem negócio que vão ser mais queimadores de caixa, então você vai precisar de muito capital, queimar muito caixa muito tempo, mesmo tendo a estratégia correta, porque você precisa de um tamanho para ele se tornar viável. E aí tem que ver se esse time consegue fazer isso de forma eficiente e acessar os investidores certos. Tem negócios que
você precisa de conhecimento específico no determinado mercado. Então, cada um é um, né? Cada coisa e entender isso é muito, muito importante, né? Não, e tem um outro ponto importante também, que quando o investidor ele já está acostumado a investir em outros ativos, ele considera muito os riscos sistêmicos, né? Então, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem que considerar todos os riscos sistêmicos, tem que entender também que mesmo você investindo em um cenário mais early stage, mais ali nos primeiros estágios, né? Você continua exposto aos riscos sistêmicos. Então, investir nas companhias aéreas parecia um ótimo negócio, uma semana antes da pandemia. E aí todo mundo caiu 70%. E a mesma coisa acontece com as startups. Além de todo aquele risco do negócio não dar certo, do produto não funcionar e deles, né, o caixa terminar antes deles conseguirem fazer uma validação, né, competente, tem também o dólar, tem também os juros, tem também a pandemia, tem também todas as coisas que estão acontecendo com todo mundo e que também afeta as empresas, né? No nosso portfólio, a gente teve que fazer um trabalho de mutirão, assim, para poder falar com as nossas 65 empresas quando bateu a pandemia. A gente abriu alguns casos mais críticos e foi explicando como a gente ajuda a estender um pouco mais de caixa, vamos fazer um investimento aqui, vamos adiantar uma nova rodada para que eles conseguissem passar por esse momento. Não é nada diferente que a gente não faria se a gente fosse, né, conselho de uma empresa tipo a Azul, só que isso também impacta a capacidade deles de retornar. E se você tem um negócio mais resiliente por N razões, quer dizer, porque acabou de fazer uma rodada e tá com um pouco mais de caixa, consegue suportar uma pancada um pouco melhor, ou tem um time que consegue resistir um pouco mais, enfim, ou tem algum produto que resiste mais à crise, é uma oportunidade na crise, quer dizer, ou cultura, enfim, por N razões a empresa é um pouco mais resiliente, ela consegue atravessar isso um pouco melhor, né? Isso aí. Agora, você falou do risco sistêmico, você falava e eu lembrava. Sabe aquele parente que fala assim, não, presta concurso público, né? Aí eu lembro quando alguns estados da federação quebraram e começaram a atrasar salários, né? Sim. Quer dizer, até o emprego mais estável do mundo tem risco. Não, assim, o máximo do máximo foi quando confiscaram as poupanças. Ou seja, nada é realmente, né, seguro, 100% garantido. Isso, na verdade, aqui no Brasil deveria incentivar mais gente a empreender. Né, considerando que nem o emprego público te garante o salário todo mês, nem colocar na poupança, que é um investimento mais, né, seguro, garante que o teu dinheiro não vai ser tomado, por que não tomar risco de verdade e mirar, né, em um retorno aí acima da média? Mas é interessante, né, porque a gente está tendo até tanto no mundo dos investimentos quanto no empreendedorismo, está tendo uma grande mudança de mentalidade, né? Acho que todos nós, de alguma forma, vive em universos paralelos, assim, de certa forma, que você está em alguns ambientes. Tem quem convive com empreendedores e com investidores, assim, você está num ambiente ali que é ultramoderno, com várias coisas ali sendo desenvolvidas, várias coisas novas e tal. Aí você vai para outros ambientes da sua vida e as pessoas não têm ideia do que está acontecendo, né? Porque é um momento de mudança que as pessoas estão vivendo, né? A gente... sei lá, acho que já fazem 15, 20 anos em que a gente tá acostumado a todo dia aparecer uma coisa nova, todo dia aparecer uma novidade, isso e abrindo mercados num ritmo que a gente nunca viu antes. E aí, como a gente, né, aqui tá muito especializado em estar sempre na ponta, né, eu tô olhando muito pra Web3, cripto, as coisas que estão todas ali, né, na moda agora. Só que antes de estar na moda, a gente já tava olhando algumas variações de cripto, como que isso estava sendo aceito por alguns países, se tem regulação ou não, e etc. E não só para a gente como investidor em cripto, mas todo mundo que trabalha nesse mercado, como eu falei, né, isso vai criando mercados secundários e terciários. Hoje você tem empresas gigantescas que são as traders, né? Você tem a mercado Bitcoin, que a gente é próximo, inclusive, dos fundadores. Então, a gente precisa, ao máximo, né, entender as tendências e antecipar as próximas grandes viradas para que a gente consiga fazer as nossas apostas como investidor. Pensando em investimentos, né, que são em VC, né, em Venture Capital, que são de longo prazo, a gente espera um retorno em 5, 10 anos. E em 5, 10 anos, vamos pensar 10 anos atrás, né? A gente tinha muitas viradas de mercado que tinham acontecido. Então, a gente tem um time lá na Ace, né, que usa isso também para as corporações, mas principalmente para a gente, olhando para grandes tendências em mercados que são, que eu chamo de mercados gêmeos, né, do Brasil. Então, por exemplo, na Índia é um mercado gêmeo no Brasil em relação à alimentação, logística e transporte. Porque altamente denso, mas você tem uma área rural ali importante, uma população grande, altamente agrária, baixo PIB per capita. Então, se eu olhar o que está acontecendo na Índia, talvez eu tenha algumas dicas do que pode acontecer no Brasil na próxima década. E a mesma coisa em cada fatia do mercado. Então, além de risco sistêmico, você também tem uma oportunidade sistêmica.
Se Bitcoin, por exemplo, virar uma moeda corrente em todos os países do mundo, isso gera um benefício incrível para quem está investindo não só na moeda, mas também nas empresas que estão trabalhando com isso. Então tem os dois lados da moeda, né? Também você está se expondo a uma mudança positiva que pode acontecer. Não, e você imagina, isso você falou, né? O Brasil é um país tão complexo que só na solução dessas complexidades tem várias oportunidades para empreender. Se a gente fizesse o básico, já estava tudo resolvido. Não, se alguém conseguir, por exemplo, fazer algum sistema para que consiga integrar o Amapá, a rede logística do Brasil, por exemplo, eu sei de empresas de rede de varejo que abastecem o Amapá uma vez a cada 15 dias. E sem nenhum demérito ao Amapá, é um mercado super importante e que precisa ser integrado e é um desafio integrar. Então, quer dizer, se você consegue resolver um problema como esse, e assim como esse tem vários outros, né? Quer dizer, levar conectividade no campo, você tem um agronegócio super importante e é muito intensivo em tecnologia. Então, se você consegue levar conectividade para o meio da fazenda, para você movimentar um drone ali de aplicação de fertilizante e tudo mais, quer dizer, são várias frentes e várias coisas que a gente consegue encarar. Só com isso tem muita oportunidade para empreender, né? Não, e olha que interessante, né? Só nesses exemplos que você deu, eu já tenho 2 empresas do nosso portfólio que resolvem exatamente esse problema e que estão indo muito bem. Né? Por exemplo, a gente teve uma que é a Melhor Envio, que ela faz justamente envio de pequenos pacotes do e-commerce para o Brasil inteiro. De uma forma rápida, digital e simples, né? Eles foram comprados pela Local Web em 2020, né? Um projeto de 2016 que a gente vendeu em 2020. E assim, é isso que ele resolve. A empresa é simples como isso. Claro, da porta para dentro, tem toda uma eficiência operacional, tem um modelo que ele montou e etc. Só que é um problema que não é segredo para ninguém. Né? Todo mundo sabe que isso existe, que tem bastante dinheiro ali. E a mesma coisa que é uma outra empresa nossa, que é a Arpac Drones, que ela faz exatamente isso. Pulverização de defensivo e de fertilizante com drones que eles mesmos construíram em lugares em que fazer por avião ou por helicóptero não é efetivo. E ponto final. Então é uma dor que existe já faz séculos, né? Então, e tem produto que você não pode fazer por avião porque você afeta a área de mata nativa. A área de proteção e etc. Mas assim, o principal é como que a gente usa a tecnologia para poder fazer isso acontecer. Porque não era feito por drone antes, porque não batia o custo-benefício. Então eles correram atrás, entraram no laboratório, eles mesmos fizeram um projeto do drone próprio, construíram um drone próprio que era mais barato e mais robusto, colocaram um time na rua e assim eles conseguem montar um modelo que nunca tem sido feito, mas não é o problema que é diferente. Eles estão resolvendo um problema que já tem sido resolvido faz centenas de anos, mas eles estão usando tecnologia para fazer isso de uma forma mais eficiente. E isso abre um universo tão grande, sabe? A gente fala muito que alguns problemas já estão meio que resolvidos aqui no Brasil, por exemplo... Aqui no centro de São Paulo, meu 5G pega 200 mega quando eu quiser baixar ou subir alguma coisa. E só que a gente tem ainda milhões de pessoas com problema de conectividade básica de banda larga que vão ter dificuldade de ouvir esse podcast. Então é assustador. E quando você olha para dentro, né, você ainda tem muita oportunidade. E não precisa sair muito de São Paulo. Né? Tem regiões de São Paulo que você não consegue. Sim. Pega 30 minutos aqui, pega os pontos, né, as comunidades mais carentes, que você tem menos infraestrutura, você tem muitos lugares em que ainda falta saneamento básico e que não é por falta de investimento, é muito mais por falta de gestão e de tecnologia para você dar esse feedback. Então, em todas as áreas, é que aqui no Brasil também não falta problema sistêmico, né, pra gente resolver. Mas é muito menos sobre a ideia e muito mais sobre como você encaixa um modelo que é diferente e que te diferencia mesmo, né, dos outros. E tem que ser diferente naquilo que o Peter Thiel dizia, que é você entregar 10 vezes mais valor. Exato. Ou você vai gerar uma economia, ou você põe 10 vezes mais dinheiro na mesa ali, quer dizer... Que às vezes você pode ter uma ideia muito diferente, mas... Né, mas que não resolve, né? E aí, mas não tem... A ideia em si não é um problema, né? O problema é você... Então vamos testar até ir melhorando. Você não pode ter muito apego, né? A gente conversa aqui com... investidores, e uma coisa que eles mais falam assim, que o empreendedor que eles gostam de falar é o empreendedor que é humilde para ouvir. Porque o empreendedor fala assim, não, mas eu gosto muito da minha ideia. Esse cara, muito dificilmente a empresa dele vai dar certo. A gente tem 2 termos para isso, né? Um que a gente olha na avaliação é o empreendedor, ele é centrado no problema que ele quer resolver ou ele é centrado no produto que ele fez. Porque muitas vezes, e aí a gente tinha até uma camiseta lá no passado, que é se apaixone pelo problema e não pelo produto. Porque muitas vezes a gente vê empreendedores construindo seus produtos e aquilo vira o tesouro dele, né? De não, eu preciso colocar mais isso, mais aquilo que vai ficar perfeito e etc.
Só que ele esquece uma coisa bem importante, que é, vamos colocar as pessoas para usar esse produto. E tem uma frase muito bacana que se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você lançou ele tarde demais. Porque você precisa colocar velocidade mesmo e pegar esse feedback mais rápido, porque não interessa o que você acha sobre o seu produto. O que o seu cliente acha? O cara que tá pagando, ele é o teu chefe, né? O rei. Então, esse tipo de coisa pra gente importa bastante. E o segundo, a partir do momento que a gente investe nas empresas, uma coisa que a gente procura é essa escuta ativa mesmo, porque a gente oferta tudo aquilo que eu comentei ali no início, desde mentores, parceiros, o meu tempo, o tempo dos outros sócios, etc. E nada é mais frustrante do que a gente ficar 1 hora lá martelando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu vou te conectar, vou te abrir isso, vou te abrir essa porta, e etc. Tem esse modelo aqui, essa planilha, pesquisa isso, olha esse livro, e passa um mês e o cara tá exatamente no mesmo lugar. Ele não fez nada daquilo que você sugeriu. Uma coisa é ele entender, ouvir, discordar aí pro outro lado, diametralmente, e tudo bem, o dono da empresa é ele, a gente é investidor, né? A gente tem um percentual minoritário, só que se a gente não tem um empreendedor que ele absorve o que a gente traz, a gente não tá entregando o nosso valor, e eu não consigo fazer aquela empresa crescer, porque eu quero que ele seja um milionário, e eu não tô conseguindo fazer isso por falta de capacidade dele de absorver. O que significa, às vezes, ter esse desapego mesmo que você falou, né? Putz, às vezes para entregar a tua visão, você vai ouvindo feedbacks e não necessariamente você vai ser aquele primeiro produto, você vai modificando e vai ajustando. E é normal, se você pensa, a Gerdau, que é uma empresa centenária no Brasil, começou fabricando prego. Exato, com certeza. E aí o ponto que a gente fala com as empresas é, olha, dado tempo suficiente, com condições e empreendedores que são bons, você consegue chegar lá na Gerdau. Legal. Então começou o negócio, te vejo daqui a 100 anos. Não dá, né? E aí essa é a grande diferença. O cara, para ficar do tamanho da Gerdau, ele não quer esperar o tempo que a Gerdau esperou, né, para poder fazer. Então tem muito trabalho, né, e sangue, suor e lágrimas na história da Gerdau para eles chegarem no tamanho que eles chegaram. Então o grande segredo desse jogo é, tá bom, como é que eu faço isso só que em 10, não em 100, né? Porque em 10 eu consigo, em 100 eu preciso de 3 gerações. Então a gente tenta fazer esse tipo de hack. E olhando para o mercado que é o digital, o de software, que ele é infinitamente escalável, quando você olha para uma Amazon, por exemplo, ou para alguma empresa tipo a Melhor Envio, mesmo que trabalhe com alguma coisa um pouco mais física, para a Gerdau fazer um prego é uma coisa. Para ela fazer 10 milhões de prego, é 10 milhões de vezes essa energia. Só que para a gente vender uma licença de software é uma energia. Para a gente vender 10 milhões de licenças é a mesma coisa. É o efeito Microsoft do negócio, né? Que o Bill Gates começou a vender o Windows ali desde o iniciozinho e você cobra por cópia, mas a cópia não custa nada para você fazer, é cópia. Então ali tem um espaço grande de exponencialidade e aí é nisso que a gente está focando nesse tipo de investimento. Porque quando você tem uma capacidade de exponencial maior, aí sim a gente consegue ver negócios que saem do zero e vão para dezenas de milhões em poucos anos e é o tipo de investimento que o investidor de VC tem um apetite. E eu queria... Olhando para frente, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalha com economia, seja quem vai empreender, quem vai investir, quem quer só entender para onde as coisas vão. E a gente teve aí 2021 foi um ano muito assim, no mundo aí, de acordo com a Bain Company, os investimentos em private equity e venture capital passaram de 1 trilhão, puxados muito por venture capital. E no Brasil a gente teve aí também um patamar super alto acho que o maior patamar da história de investimentos em startups. Para onde vamos? E quando eu digo para onde, assim, não é a pergunta lá do Abu Janra lá de o que é a vida, né? Mas é para onde vamos, eu quero te perguntar duas coisas. Assim, para onde você acha que vai o fluxo de investimento? Que eu tenho visto assim rodadas cada vez maiores, empresas maiores e tudo mais. E para onde vamos em termos, quais são os modelos de negócio que você entende que vão ser a próxima onda? Tá bom. Vamos olhar primeiro para cenário macro e o apetite pelos investidores por esse tipo de negócio, né? Eu acho que algo que nem as startups, né, nem quem está investindo nesse negócio pode ignorar são as mudanças macroeconômicas e como isso afeta o apetite global por esse tipo de negócio. Então, a gente teve nesse último trimestre aí que o SoftBank apurou uma perda de, se eu não me engano, centenas de bilhões ou alguns bilhões de dólares pelos investimentos que eles fizeram ali no início. E quando a gente olha para os últimos 2 anos, os últimos 3 anos, né, que foram anos de recorde atrás de recorde atrás de recorde em valuations, em investimentos, em velocidade, né, de investimento, a gente sabe que ciclos econômicos acontecem e não dá para viver de recorde todo ano, né?
O que tem acontecido que são os precursores de um movimento que a gente prevê mais para o futuro? Os aumentos da taxa de juros aqui no Brasil, e a gente, né, brinca muito mais com taxa de juros do que lá fora, mas quando a gente teve um aumento da taxa de juros americana, isso foi um sinal importante, né, para conter a inflação, conter, né, a impressão de dinheiro que foi feita lá no passado. E isso normalmente, né, pelo custo de oportunidade, diminui o apetite de quem está de fora por investimentos mais arriscados. Por que eu vou investir numa startup se eu vou investir no CDI e eu ganho 13% ao ano? É diferente quando era 2, né? Eu não tinha muito o que ganhar. E aí, mais com 13, eu consigo, né, ter essa contrapartida. Então, quando você diminui o apetite, você diminui o bolo que as startups vão competir para pegar de capital novo. E isso acaba, né, gerando uma demanda maior para as empresas que estão começando. Então, coisas que a gente via, né, 2020, 2021, empresas que não tinham nada de receita e que estavam captando 10 milhões de reais por 10% a 100 milhões de valuation, sem R$1 no bolso, praticamente sem CNPJ, o negócio começando do zero, principalmente por causa da experiência do track record, né, dos empreendedores. Não que eu acho que isso é errado, mas quando o investidor ele entra no negócio, é importante ver se o negócio é bom, mas é importante ver também qual é o preço que você está se pagando. Porque para você ter um lucro, né, por definição, você precisa comprar por um preço e vender por um preço que é um múltiplo do primeiro, né? Então, o preço de entrada importa bastante. E aí, quando você tinha uma disponibilidade, uma abundância de capital, você tem essas distorções, pelo menos na minha visão. O que a gente deve ver mais para frente? Alguns ajustes nesse quesito, porque a diminuição de apetite dos mercados vai rebatendo para baixo, né? Como eu disse em alguns outros eventos aqui, isso vai acontecer principalmente de fora para dentro, primeiro nos Estados Unidos, depois em outros mercados, e de cima para baixo, primeiro nas bolsas, depois, né, em late stage, depois no early stage, depois no seed, pré-seed, onde a gente entra, que são os primeiros starts. Então as ondas, né, provavelmente vão vir aí e vão diminuir um pouquinho a disponibilidade de capital. Então não sei se vamos ter mais recordes em 2022, 2023. Só que tem algo que a gente fala bastante lá na ACE, que é lucro nunca sai de moda. Né? Bons negócios e negócios que geram caixa e que geram valor real para os empreendedores e para os seus acionistas e para o cliente, que é o principal interessado, sempre vai ter espaço para esses negócios. A grande dificuldade é que a falta de capital, né, ou a diminuição da disponibilidade vai comprimir o tempo que esses caras têm para poder fazer os testes e chegar nesse modelo, que seja um modelo sustentável e que gere caixa. Então, e aí olhando para modelos, né, e quais são as coisas ali de tendência para frente, a gente ainda enxerga que tem um universo para explorar em software, em B2B, em marketplace, né, em nível de atendimento. A gente olha para Nubank e outros cases bem icônicos, e a principal diferencial deles era o atendimento simplificado e a experiência do cliente, que era muito melhor, 10 vezes melhor, como você falou, do que os bancos tradicionais. Então, tem ainda muita oportunidade para você gerar caixa a partir do dia zero, gerando valor, pegando, né, soluções que são hoje mal resolvidas e fazer algo 10 vezes maior. Então, tem espaço em tudo, mas a gente olha muito para SaaS, B2B, a gente não olha para uma tecnologia em específico, tipo IA, tipo Deep Tech ou IoT. Isso está na mesa também, mas não estamos focados nisso. Mas a gente olha principalmente para os grandes problemas que a gente ainda tem para resolver para o Brasil e principalmente olhando para as empresas, né, para o B2B. Nesse cenário que você falou de assim, disponibilidade de capital menor e o pessoal olhando mais para a geradora de caixa, então entendo que modelos de receita recorrente, com SaaS, por exemplo, podem ter um grande apelo. Sem dúvida. Assim, quanto mais resiliente for a receita, e a gente gosta dessa palavra, porque o cara que está, né, na assinatura, você tem um atrito pequeno para poder retomar aquela receita e você consegue fazer uma venda e essa venda não desaparece no dia seguinte. É muito diferente de você ter uma loja, por exemplo, que eu vendi R$10 e aí no mês seguinte eu vendi 0 e eu fico sem nada, né? Você construiu uma coisa para trazer esse cara de novo, para comprar de novo. Isso, é um esforço composto, né? Porque eu consigo vender e no mês seguinte o cara tá lá, eu consigo contar com ele. E aí sim eu acho que tem um efeito legal exponencial. Se você perde muitos clientes ou precisa executar uma recompra ou colocar uma energia para isso, você vai sempre estar, né, limitado pela disponibilidade do teu time. Então conseguir algo que você consiga uma retenção, né, ou que o cliente, mesmo recorrente ou não recorrente, mas que ele pague antecipado ou que ele fique durante alguns meses e você usa esses meses que ele fica para que a entrada de um cliente financie a entrada de outro cliente, aí você tem um negócio que ele não precisa de dinheiro, né, de fora para rodar. Né? Os próprios clientes financiam a entrada de novos e aí o negócio começa a evoluir. Mas aí o desafio de você entregar uma experiência muito boa, porque
o cara continuar pagando ali, ele precisa ter ali uma entrega de valor para ele sempre num patamar alto, né? E hoje a gente vive num grande momento de ruído, né? Assim, em vários mercados, a gente vê assim, as pessoas são bombardeadas por muita coisa. Então, você vai ter que se destacar e vai ter que se destacar muito assim. O cliente que você já tem, fidelizando ele bem, tratando ele bem, para que esse cara seja o replicador, né? Exato. Assim, é algo que eu costumo falar, né, pro pessoal. Hoje tá muito mais difícil de empreender e se destacar do que 10, 20 anos atrás, porque a gente começou a ficar muito mal acostumado. No sentido que o nível de especialidade das soluções ficou tão grande que você consegue escolher um aplicativo para chamar a sua diarista, um outro aplicativo para fazer o seu mercado, um aplicativo para você ter mobilidade, um outro para comprar passagem aérea. E aí você entrou num nível de especialidade em que todo mundo te atende muito bem, via de regra, né? E a barra em relação ao que as empresas precisam fazer para estar no básico está subindo muito rápido, né? Vamos pensar o que eram os grandes bancos lá na década de 70 versus o que um banco digital precisa fazer no mínimo para ele ser considerado. É outro nível de atendimento. E aí você olha para, sei lá, um Itaú e toda a estrutura que ele tinha, todo o caixa, e mesmo assim a qualidade que ele conseguia entregar de atendimento, versus um banco, né, digital que acabou de nascer e a expectativa que é imposta em cima dele, que é muito maior. Então, né, quem nasce hoje, quem está começando hoje, essa lógica do 10 vezes maior começa a ficar difícil muito rápido, né? Porque eu consigo fazer um negócio 10 vezes melhor, né? Depois 10 vezes melhor de novo. Depois 10 vezes melhor de novo. Quer dizer que eu sou 1000 vezes melhor do que a primeira solução. E aí, em alguns mercados, eu vou começando a chegar em algumas soluções que elas são praticamente, né, zero atrito, zero esforço, normalmente preço muito baixo ou de graça e etc. E dá para dizer que aquele problema tá meio que resolvido. E aí você vai para outros problemas e outros nichos que atacam, né? Eu acho que um bom skill do empreendedor, e o que a gente tá tentando fazer aqui também é como eu identifico, né, quais são os mercados e quais são as soluções que ainda estão na primeira, na segunda interação. Quais são os negócios que ainda ninguém meteu a cara de verdade e resolveu 10 vezes melhor? Ou que se fez, foi uma vez ou outra, e que continuam problemas mais estruturais. Porque se eu olho hoje para o nível de atendimento das grandes empresas, quem vai fazer um app melhor do que o Uber? Porque, assim, melhor em relação ao software até pode ser, mas melhor em relação à disponibilidade de motoristas, de preço, em marca e etc. E aí começa a ficar muito difícil. E aí parece uma briga que não dá mais para ganhar. E a gente começa a escolher outras brigas para lutar. Porque você começa a depender de outras coisas, que você falou, né? Você tem uma plataforma, então ter base é importante, né? Por isso que... Exato. O exemplo do e-commerce. Antigamente você tinha que ter o seu e-commerce. Aí depois tem que ter o e-commerce e presença no marketplace. Talvez hoje, se eu quiser abrir um negócio de e-commerce, talvez nem precise abrir o meu sem e-commerce. Site, sem nada. Sem site. Dá pra fazer. Vou direto pro marketplace. Porque não faz sentido. Por que eu vou criar um negócio para concorrer com o marketplace se eu posso usar o efeito de rede do marketplace para mim, né? Não, e hoje, se você abre um negócio que só tem o seu site e você não trabalha SEO, mídia paga e etc., você vai ficar flutuando no meio do nada. Exatamente. Que é muito diferente do que acontecia 10 anos atrás, que é abrir um site, eu vou sem contrato. Porque o Google, ele tinha muito menos opção, né? E tinha muito menos gente atendendo o nicho que você está atendendo. Então, a barra, ela tá subindo muito e muito rápido, e esses caras, eles estão começando a bater já com as grandes corporações. A gente olha para Magalu, por exemplo, é uma startup gigante. Ou pelo menos tem alguns nichos ali importantes que eles estão trabalhando com inovação, com M&A, com aquisição de negócio, e eles têm essa cabeça também, né, de inovação muito forte. Então, para quem está entrando para fazer algo que a Magalu faz, mas 10 vezes melhor, a Magalu não quer deixar esse cara entrar. Eles estão se esforçando para fazer 10 vezes melhor o que eles já fazem hoje também. Então, acho que o trabalho de você encontrar quais são as áreas que são subatendidas e, né, colocar a tua expertise nisso tem bastante valor, hoje mais do que nunca. Mas aí acaba tendo algumas coisas dentro dessa visão que você falou de olhar para o terciário, assim, que acabam sendo intensivas em capital, né? Vamos supor, se eu penso nos coworkings, que é um exemplo óbvio, sim, né? Mas não só. Aqueles galpões lá, por exemplo, de micro galpões. Sim, patinete. Tudo isso você tem que ter muito ativo, né? Uhum. E, por isso, e aí volta aquela pergunta que eu fiz lá atrás, porque naquele modelo que você tinha assim, putz, eu preciso usar um sistema em nuvem, criar um aplicativo, distribuir isso mobile, e isso já resolve. Mais fácil. Era muito mais fácil. Só que várias dessas frutas maduras aqui já foram meio
né, falou do Uber aqui várias vezes, já foram meio que atendidas, né? Uhum. E construíram grandes empresas. As novas frutas maduras talvez demandem assim, uma visão muito... Ou estão em alguns nichos, ou vão te demandar uma intensidade de ativo que é diferente. Sim. Porque a energia mínima para poder rodar é maior, né? Então, alguns negócios que ninguém tentou ainda, um dos motivos que ninguém tentou é porque é muito intensivo em capital. Exato. Então, por exemplo, hoje a gente ainda não tem uma empresa que tem uma frota de milhões de carros elétricos e que oferece mobilidade como serviço. Hoje eu ainda preciso de pessoas, eu preciso de carro a combustão, que são de terceiros e etc. Mas um dos sonhos, né, da Uber e desses caras grandes a última barreira é tirar o motorista, o carro ser 100% autônomo, ser elétrico, você aperta um botão, o carro chega, te leva onde você precisa e acabou. Por que não tem ninguém tentando isso? Tentando, né? Tem. Não, mas é que tá. Como que você entrega um negócio desse com dezenas de milhares ou milhões de carros? E aí é mas é um problema que não veio da digitalização, né? Se você vai lá na década de 80 e fala, eu tenho uma ideia excelente, eu só preciso ter um galpão de 100 mil metros quadrados em cada estado brasileiro. Tá bom, você pode criar esse negócio e testar, mas quem tá numa posição mais privilegiada para poder construir esse negócio? É você, empreendedor digital, né, que tá fazendo negócio pela primeira vez e que não tem nada de background, ou é um gestor de um fundo de logística que já faz consolidação? Então, algo que a gente fala muito para os empreendedores e que o cara, quando ele coloca uma visão assim, ele só se afasta do negócio, você precisa usar as tuas vantagens injustas, ou seja, unfair advantages. Qual a experiência que você tem, os contatos que você tem, o aprendizado que você tem, tudo mais que você tem para poder fazer acontecer, e usar principalmente isso. Se eu falo, não, legal, eu tenho uma ideia incrível, eu sei executar e etc, eu só preciso de uma frota de 40 aeronaves a jato. Ok, mas você não tem. Como que eu vou colocar isso para rodar? E aí o cara fala com 100 investidores, eu preciso de uma frota, e assim, ele vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso acontecer. Principalmente agora, né? Daqui para frente. Então, conseguir entender quais são as forças e possibilidades do empreendedor naquele momento também é importante. Porque mais do que, né, buscar algum terceiro que vai te dar essa condição no dia zero, se você realmente quer ter uma frota, você começa, sei lá, fazendo chartering, usando terceiros, usando táxi aéreo, e vai provando o seu modelo a partir dali, mesmo que ele seja mais caro, pior, mais difícil, mas porque se tiver algo ali e você mesmo com um produto mediano estiver resolvendo um problema, você consegue ter uma evidência legal que se o produto for de primeira linha e você tiver uma precificação melhor, o negócio para de pé. Que é um pouco a visão do Google, né? Se você pensa, o Google já nasceu com a visão de ser uma empresa de inteligência artificial. Uhum. Mas eles entregaram um algoritmo e um sistema de busca, que era mais fácil de entregar. E aí você, vou usar o sistema de busca para entender, para coletar dados de experiência de busca, de entendimento. O que as pessoas estão procurando, o que elas interagem quando elas procuram isso. E aí com isso eu vou alimentando uma grande base de dados que hoje eu sou uma empresa de inteligência artificial. E outra, acho que olhando para trás é muito fácil contar a história, né? Mas eu duvido que a galera do Google partiu do dia zero e falou, daqui a 30 anos a gente vai estar em tal lugar. Não. Tem um negócio de que o que eu posso fazer hoje para resolver o problema de hoje e, né, conseguir trazer valor para os meus usuários hoje. Começou com isso, né? Inclusive, o Google tinha pouca massa crítica de sites listados na internet para ele entregar um bom valor. Então, ele apostou também no que a gente estava falando do risco sistêmico, se a internet não pegasse, o Google estava morto. Eu lembro dois casos assim que eu lembro, nada como ter chegado na internet quando era tudo mato, né? Eu lembro da primeira vez que eu apresentei o Google para uma pessoa que só usava o finado KD. E aí quando ele descobriu que não vinha só em ordem alfabética, mas que podia vir por relevância. Assim, a primeira busca que deu foi assim, nossa, isso é sensacional. E aí, assim, foi um impacto muito grande, assim, o cara. Aí teve uma outra situação, uma pessoa que estava um cachorro novo em casa, né, assim, na casa da na época namorada, hoje minha esposa. Isso lá atrás também. Uhum. E aí a pessoa fala assim, a gente fala assim, como é que a gente cuida dessa raça? Como é que a gente faz e tal? Aí fala, tem um site muito bom aqui que você consegue achar. Isso. É o Googly. Aí eu falo assim, o Google? Não é outro, é Googly. G-O-O-G-L.
Porque era tudo muito novo, a pessoa não sabia nem falar, né? Exato. E, não, e assim, coisas que a gente tenta procurar quando a gente vai investir nas empresas cadê esse efeito uau? Cadê esse efeito em que você entrega e o cara fala, uau, isso é sensacional? E assim, o Google era uma porcaria, mas ele era 10 vezes melhor do que o resto que tinha. E aquilo resolvia um problema que era tão latente de caramba, agora... E hoje a gente considera o Google tão, né, previsível como a nossa luz e a nossa internet. Se algum dia o Google ficar fora do ar 24 horas num dia, as coisas vão ficar problemáticas, né, para a maioria das pessoas no planeta Terra. Então, né, ele conseguiu colocar um nível de resolução e simplificar tanto a vida das pessoas que na primeira experiência, uau, caramba. E depois, eu não vivo mais sem isso e acabou. É esse tipo de magia que a gente está tentando encontrar. E é como a gente falou, né? Fica cada vez mais difícil encontrar isso quando o mercado ele vai se populando. Mas ainda dá para fazer. E é o que a gente está conseguindo fazer aqui com os nossos negócios, né? Porque vender 20% de tudo que a gente investiu, principalmente nesse estágio que é mais arriscado, é um dos melhores índices de performance, né, de todos os investimentos, né? De todas as investidoras. Quer dizer, você conseguiu superar... Assim, a média, geralmente, o pessoal fala assim, você conseguiu 10%, beleza, né? Mas se você pensar assim, conseguiu superar treta de sócio, market fit errado, né? Quantas coisas que aí tiveram que... A gente disse que a gente tem 2 focos, né? Ou 3 focos principais. O primeiro é a gente seleciona bem. Eu digo que a gente olha para empresas que ninguém mais olha. E aí, por causa daquilo, a gente traz o cara que não está 100% pronto e tal. Então, a gente tem um volume muito maior. Segundo, a gente olha para algo dentro das empresas que ninguém mais olha. Então, a gente tem um foco muito grande no empreendedor, na capacidade dele de mudar e etc. Porque a gente sabe que daqui a 5 anos ele vai ser outro empreendedor. Né? E ele vai ter uma capacidade de fazer muito diferente. E em terceiro, a gente tem um foco grande na jornada e no exit. Porque boa parte das vendas que a gente fez provavelmente não teriam acontecido se não fosse o nosso trabalho proativo. De colocar o empreendedor embaixo do braço e falar, cara, o momento do mercado tá muito bom. Eu vou fazer isso aqui junto com você. Deixa eu montar um material, vamos junto, eu vou falar com os caras aqui que podem ser bons investidores e vamos fazer acontecer. Porque o empreendedor, ele nunca fez isso na vida, né? Na maioria das vezes. E na maioria das vezes ele não vai fazer isso de novo. É um momento único que define a vida dele, que é a pré-transação e pós-transação, né? E ele não sabe muito bem onde começar, qual é a hora certa, o que ele precisa ter, quem ele precisa acessar. E a gente, com essa experiência, já conseguiu produtizar isso, né? E falou, não, legal, se você quer vender, se a gente está vendo que tem um espaço no mercado, vamos fazer já. E a gente consegue, né, gerar mais liquidez, o empreendedor ganha, a gente ganha e a gente consegue usar a nossa expertise. E o desafio aqui no processo desse de M&A é você ter uma operação que tenha sido boa para os 2 lados, né? Boa para quem comprou Exato. E boa para o empreendedor também, porque, quer dizer, teve até um caso recente aí que eu não vou citar aqui, mas só para, né, do empreendedor que reclamou que recebeu só 10% do valor. Uhum. E fez aí, assim, fizeram um salseiro. Quando foi ver o texto, ele tinha fechado uma parcela enorme em earnout. Uhum. Mas como é que você faz isso? Assim, o earnout é uma prática ok, é uma prática legal, acho que vale a pena, mas não para 90%, 80%, 70% do valuation. Entendeu? Então, tem essas coisas, né? Você precisa de um apoio, precisa de alguém que te ajuda nessa hora pra você não fazer um mau negócio. Não, e algo que a gente aprendeu, assim, a gente tá trabalhando com corporações, já vai fazer uns 7, 8 anos, né? Como eu falei lá no Cortex. Então, a gente entende a cabeça da estratégia das empresas e a gente tem acesso direto para os executivos, né? Então, muitas vezes a gente ajuda esses caras a montar o roadmap de inovação e o que eles precisam fazer para poder inovar e crescer dentro de uma área específica. E aí passa um tempo, a gente vem com a empresa perfeita que vai fazer exatamente isso e que a gente já tem, né, as 2 pontas para ligar e aí acontece. Então, mais do que, né, empacotar o cara e empurrar como um produto, tipo, tô entregando a pizza e vai ser vendido, a gente tem um trabalho grande também de como é que você prova o valor para um comprador. Porque a ideia é essa mesmo, assim, uma empresa como o Itaú, né, que foi um dos exits que a gente fez, só compra outra empresa e Itaú não entra, né, no jogo para perder. Esse cara só compra outra empresa se ele tem um nível de certeza, ou pelo menos uma expectativa grande, de que esse negócio vai se multiplicar lá dentro. Com a própria local web é a mesma coisa. Então, a gente conseguir trabalhar e ter essa visão mais corporativa também ajuda a gente a conseguir, né, executar, né, as saídas. E aí o valuation não é só o caixa daquela empresa quando adquirida, mas é o caixa Isso, que ele vai gerar
somando essa energia com a empresa que adquiriu, né? Exatamente. A gente tem muitas vezes produtos muito bons, mas com uma dificuldade de escala, porque ele não consegue acessar todos os clientes que ele precisa. E do outro lado, você tem alguém que tem centenas de milhares ou milhões de clientes. Então, quando você dá esse match, o resultado é óbvio, né? E é, assim, explosivo. Você coloca um dentro do outro e quando você tem um match bacana, o resultado é muito bom. E aí é baseado nisso que as grandes empresas colocam, né, capital para poder comprar esses negócios menores. Diz uma coisa, Pedro. O que você... como você se educa para lidar com esse mercado, assim? O que você lê, o que você ouve, com quem que você conversa, com quem que você pega que tipo de mentor você procura, para você poder dar conta desse desafio? Legal. Acho que tem... Quando uma pessoa nova entra na ACE, a gente tem um ciclo de treinamento lá com ela que começa muito com o básico ali de entender o que é Venture Capital, entender como é uma alocação de risco, entender, né, como funciona o mercado financeiro como um todo. Porque uma das coisas que eu falo é, por mais que a gente tenha, né, a proximidade com os empreendedores e tal, quando a gente olha para o outro lado de quem está investindo junto com a gente, é um produto financeiro. Ele escolhe, eu vou aqui trabalhar com a ACE e eu vou colocar uma parte em renda fixa, eu vou colocar uma parte em LCI e etc. Então, entender como o jogo funciona por trás ajuda a entender quais são os objetivos reais, as expectativas. E aí, olhando para frente, né, eu acho que tem muito mais relacionamento de mercado. A gente tem alguns mentores muito bacanas, assim. Tem gente que é referência em alguns assuntos específicos, tipo da Modaran, que é um cara que é referência em valuation, é um professor indiano, né, que dá aula específica para isso, e ele tem as aulas todas abertas, e a gente usa isso como referência. Mas o principal, né, e que são coisas que a gente não consegue pegar nas notícias, são os eventos, o que a gente tem de relacionamento direto com outros investidores, com os anjos, com os empreendedores e etc. Porque é engraçado que, como a gente olha para futuro, muitos anos para frente, quando ele tá na capa, né, de um grande veículo de notícia, pra gente ele morreu já, passou. Eu preciso olhar para as coisas que ainda não chegaram lá e que eu vou, né, aproveitar o momento que ele chegar na capa da revista para, né, aproveitar essa hype. Então, é muito contato direto com players locais, a gente fala bastante com o pessoal da Estônia, com o pessoal de outros países, com aqueles países, né, que eu falei que são, né, os paralelos do Brasil. O Mike, que é um dos sócios fundadores, ele está nos Estados Unidos. Teve um evento, por exemplo, de investidor anjo essa semana, ou a semana passada, e ele, enfim, esse tipo de contato mais na ponta é o mais quente pra gente. E do outro lado, a gente olha muito para a parte mais fundamental, né? De, ok, como tocar um bom negócio, como a gente, né, inspira os empreendedores e dá munição para os empreendedores tocarem bons negócios. E aí tem de tudo, tem desde livro de vendas, livro de gestão. Um que eu gosto muito é O Lado Difícil das Coisas Difíceis, do Ben Horowitz. Esse, né, é sensacional, assim. A gente cospe um monte de livro aqui e eu acho que mostra, para cada situação tem um negócio novo. Esse do Ben Horowitz, ele me lembra um professor de seminário. Tem alguns amigos que fizeram seminário para se tornarem padres. E tinha um professor de teologia que passava 6 meses provando que Deus não existia. Olha só. Para os alunos. Aí depois que eles já estavam no fundo do poço, ele passava 6 meses provando que depois, reconstruindo a fé deles. Sim. Para se tornarem bons padres. Mas acho que o Ben faz um pouco isso. Assim, ele quebra todas as suas crenças, assim, pega o seu otimismo, assim, vamos quebrar ele aqui, vamos pegar o que sobra para poder fazer. E assim, é engraçado porque para você ser um bom investidor e você conseguir ajudar os negócios a crescerem, eu brinco que eu sou co-CEO de 60 negócios ao mesmo tempo. E cada um precisa de uma coisa diferente. Tem gente que precisa mesmo desse tapa na cara, né? De, cara, vamos com calma, entenda a sua expectativa e etc. E tem gente que tem uma dificuldade ou um desafio muito específico de como é que eu faço a validação de canais. Porque ele não tem esse histórico, ele não tem uma pessoa que vai trabalhar com growth. Então, o time que faz isso, ele precisa ser bem versado tanto em todas as áreas de negócio, que eu acho que é o básico para a gente conseguir ajudar os empreendedores, que é parte do que a ACE faz, mas também em toda a mecânica que roda por trás dos investimentos. Porque eu só existo aqui porque tem investidores que confiam na ACE e eu preciso dar um retorno para esses investidores fazendo bons investimentos. E a gente acaba, né, muitas vezes misturando as duas pontas de, tá bom, a pessoa com o investimento. E algo que eu falo muito com os empreendedores, né, e com os nossos analistas aqui. Nem todo bom negócio é um bom investimento. Manda esse vídeo pro o cara, ele pode ter um negócio, ele vai tirar lá o seu dinheiro ali todo mês. O negócio pode continuar crescendo. Tá falando de investimento, mas para investimento de venture capital, as expectativas elas são muito específicas. Precisa ter
Até potencial exponencial. a próxima quarta-feira. Precisa trabalhar o produto, né? Valeu, obrigado. Ou a solução de forma 10 vezes melhor do que as outras. Precisa ter um time preparado para levantar mais capital no futuro. Precisa ser um time que vai partir de 10 pessoas para 500 pessoas, né, no negócio muito rápido. Então, tudo isso é um set de exigências que a gente coloca, e que não é a gente que coloca, né, mas que são necessárias para poder o produto financeiro Venture Capital funcionar. E eu conseguir dar retorno e todo mundo ficar feliz no final. Então, esses dois pontos acho que são os importantes aqui. E tá tudo bem você construir um negócio Sim. que não vai ser unicórnio, construir um negócio que não vai crescer tão rápido, né? Enfim, você não vai conseguir um investimento de venture capital, mas ele vai ser um negócio Exato. importante para várias coisas. E assim, e tem vários perfis de venture capital, tá? Vai ter o perfil que quer colocar 100 milhões de dólares na tua mão e fala, cara, é unicórnio daqui a 2 anos ou joga tudo no lixo. E tem também investidores que agora que a gente tem bem mais pulverizado, que compram uma outra estratégia de, cara, vamos fazer esse negócio crescer, ser sustentável, né, trazer um bem pro mercado, a gente vai ter uma oferta de valor que ela é mais, né, ESG, ou ela tem uma visão social, ou uma causa por trás que os investidores se identificam, e nem tudo é briga para ser unicórnio. Né? Então, combinar isso bem com os investidores e escolher o perfil de investidor que mais encaixa com o plano que você tem para o negócio, também é bem importante. E pra gente terminar nossa... Estamos chegando no final dessa conversa aqui, né, que o pessoal deve estar bem empolgado aqui. Quais são as pessoas a quem você é grato? Assim, e aí pode dar o nome delas. Assim, quem são as pessoas, assim, na sua trajetória, você, Pedro, para chegar até aqui, quem são as pessoas que te ajudaram nesse processo? E você poderia falar assim, fulano foi importante por causa disso. Bom, vou bater um monte de obviedades aqui, né? Mas olhando de trás para frente, assim, na trajetória, acho que primeiro meus pais que passaram por um momento, né? E um histórico muito diferente do meu e que foi, né? O trabalho e o sacrifício deles durante a vida inteira deles que me deixou como um privilegiado e com a capacidade de escolher e de explorar tudo que eu explorei, né? Para poder, né, conseguir andar tão rápido nesse mundo. Eu tive, né, quando eu estava lá na Unicamp, né, eu fiz engenharia civil lá na Unicamp, tive algumas pessoas-chave também, o professor Alberto e alguns amigos que participaram junto comigo da empresa Júnior e que me ajudaram a virar a cabeça e ter uma visão mais empreendedora. Quando eu tive essa visão empreendedora, eu encontrei 2 pessoas que estavam criando uma empresa que estava incubada lá na Unicamp, que era o Bruno e o Gilberto. Eles são bem mais velhos do que eu, uns 8, 9 anos. Eles tinham muito mais experiência, eu estava no meio da faculdade. Mas eles me acolheram e me ajudaram, me colocaram para dentro do negócio como primeiro estagiário. Depois eu virei sócio, o negócio começou a ter 50 pessoas, a gente, né, executou ali partes importantes da história do mercado de energia solar no Brasil, eu me orgulho pra caramba disso. Depois tem algumas pessoas que, no time da Natural One, que eu fui trabalhar depois, né, que é uma grande corporação de sucos, o Alexandre, o Rafael, então tem várias pessoas que também me colocaram embaixo da asa e me ajudaram, me dando desafio e acelerando o meu conhecimento. E aí depois, né, o pessoal da ACE, que eu tô aqui nos últimos 2 anos e meio, o Pedro Weingärtner, que é um dos fundadores, o Mike também é um dos fundadores, o Arthur, que enfim é um dos sócios também, o Felipe, todo o time que me abraçou e que, mesmo com pouco tempo de casa, né, tinha 3, 4 meses de casa quando eu assumi essa frente de investimentos, tiveram um bom feeling assim sobre mim e como um investidor investe numa startup, eu vi, assim, todas as pessoas que eu comentei, né, de nome, foram pessoas que investiram em mim, de uma forma ou de outra, sabe? E é uma das coisas que eu reconheço e eu agradeço pra caramba. Você deu retorno a esses investidores aí? Tô dando retorno. Pergunta pra minha mãe e pro meu pai, eles estão adorando. Né? E, enfim, acho que pra todos os lugares que eu passei, eu acho que consegui retornar deixando uma marca positiva, assim, nas pessoas. Então você é um bom ativo. Eu sou um bom ativo, acho que dá pra dizer isso, sim. Então invistam no Pedro. vou abrir o meu IPO ali na Before depois. Opa, tá chegando aí a Before aí, mano. Estamos esperando a listagem do Pedro Carneiro na isso Before aí. daqui a pouco. Vamos ver. E você que acompanhou, você viu aqui, com a nossa conversa, né? Eu gosto sempre desse papo aqui no final do nosso episódio. Quanta coisa rica que você tem aqui que é só numa conversa como essa. Assim, se você comprar um livro, eu leio muitos, eu não tô... Mas enfim, tem coisa que você só aprende da experiência prática, conhecendo as pessoas e conversando com as pessoas. Então, este podcast, esse episódio, é um conteúdo riquíssimo para aquele teu amigo que quer empreender, para aquele teu amigo que quer investir em startups, para aquele
aquela pessoa que está em dúvida sobre o que fazer, para aquela pessoa que tem um problema na empresa dela e não sabe qual é o caminho, então ela já vai saber que pelo menos tem que procurar a Ace lá e falar com o Pedro para poder fazer a ponte, enfim. Então pega esse conteúdo, compartilha, comenta aqui embaixo, né? O que você achou, o que você acha que outras coisas a gente poderia trazer para as nossas conversas, enfim. E não se esqueça de se inscrever, porque toda semana tem episódio novo, toda semana a gente está aqui. Então a gente fala assim, se você não se inscreve, se você não clica no sininho, você perde. Quando você vê, já passou. Né? O nosso canal aqui está crescendo cada vez mais, a gente está ficando cada vez mais relevante. E se você não pegar essa informação na hora que ela sai, outro vai pegar e vai sair na tua frente. Ok? Então esse foi o Além da Bolsa com o Pedro Carneiro, da Ace. E até o próximo episódio.